E aí, galerinha da primeira série, bem-vindo a mais uma aula de filosofia. Hoje eu quero novamente retomar com vocês um famoso filósofo do século XIX. Então, é sinal que a gente está caminhando na história do pensamento humano. A gente já passou da antiguidade e a gente chegou na contemporaneidade com aquele filósofo da aula passada chamado Hegel. A contemporaneidade, esse termo que a gente utiliza na filosofia, ela se inicia no século XIX com Hegel e vai até os dias de hoje. O Hegel ele influenciou muita gente. Uma das pessoas que ele influenciou foi o Karl Marx. Só que aqui a gente vai ver uma diferença e uma continuidade, né, entre o pensamento de Marx e o pensamento de Hegel. Ou seja, quais são os fundamentos filosóficos que o Marx utiliza para fazer as suas críticas sociais. Né? A gente estudou o Marx como um dos pais da sociologia, ele faz uma abordagem de uma teoria crítica da sociedade, então ele busca analisar quais as contradições da sociedade, quais os elementos de opressão, os elementos de submissão de um homem sobre outro, e tenta procurar maneiras de, na própria realidade, encontrar formas de superação, né? Formas de tentar pensar a sociedade num sistema econômico, num sistema social superior digamos assim, ao que nós vivemos. Bom, então vamos ver alguns pontos básicos. A aula de filosofia quanto a de sociologia vai falar sobre o pensamento marxista. Filosofia no capítulo 18, né, vai tratar de Marx. Na sociologia, no capítulo 18, a gente vai ver os pensadores, vamos ver pensadores marxistas do século XXI, o que eles têm a nos dizer, a atualizar, a refletir, ok? Então vamos aqui comigo, né? Vamos ver alguns pontos desse pensador. Bom, para a gente estudar Marx, a gente tem que partir do princípio que o quê? Olha o que ele vem a nos falar. Não é a consciência do homem que lhe determina o ser, mas ao contrário, o seu ser social que lhe determina a consciência. O que isso quer dizer, pessoal? Geralmente, na nossa consciência, né, na nossa vivência pessoal, nós temos diversas opiniões, ideias, valores, preferências, né, escolhas. Isso faz com que nós pensamos que todas as escolhas que nós temos foi uma decisão de cunho pessoal. E acaba que nós não entendemos que as nossas preferências, os nossos gostos, muito daquilo que a gente pensa sobre a vida, né? Ela está dentro de uma relação social, né? Que muitas dessas ideias elas já estão anterior a vocês. Então, muitas vezes, segundo Marx, os homens eles fazem suas escolhas, eles agem nas suas vidas, mas de maneira inconsciente, né? De maneira, digamos assim, de maneira da qual ele não refletiu sobre aquilo. Ele simplesmente vai fazendo. Então, a maior parte da gente, claro que a gente reflete, claro que a gente tem a nossa individualidade, mas o que, que ele vai dizer? O que vai lhe determinar mesmo na sua vida é o contexto social, é o meio social onde você encontra, né? Que vai, e não a sua individualidade. A sua individualidade, digamos assim, claro que você vai poder fazer escolhas, mas sempre limitada, sempre condicionada ao meio social. Então ele parte já desse princípio. Então, para poder estudar o homem, não cabe só perguntar o que ele acha das coisas, mas estudar o que? A estrutura social na qual ele se encontra. E aí ele vai perceber que o que? Quando se modifica essa estrutura durante a história, se modifica o que os homens pensam de si mesmos. Então vamos adiante ver alguns pontos, né? A gente viu que o Marx ele trabalha com aquilo que é chamado materialismo dialético. A gente estudou a dialética lá com o Hegel, né? O que o Hegel dizia da dialética? O Hegel dizia, né, da dialética, primeiro ele tomava como ponto de partida de que a realidade era como se fosse um espírito, uma grande consciência, né? E ele via que a realidade ela se modificava assim como a consciência ela se modificava, ela se expandia. E o Hegel via que na realidade, na realidade, né,
existiam inúmeras contradições, né? Existia a tese, a antítese, e dessas contradições surgia um estado superior, que era a síntese, né? Toda a realidade ela tem essa relação, né? O Hegel, ele é, do ponto de vista filosófico, considerado um idealista. Por que um idealista? Um idealista não é um mero sonhador, né? Um idealista é uma visão epistêmica, né? Ou seja, dentro da teoria do conhecimento. O idealista ele vai dizer que o quê? A realidade é moldada pela consciência. Se mudarmos nossa consciência, a realidade ela se modifica, né? Isso vai se contrapor ao realista. O realista vai dizer, não, a realidade independe da minha consciência, a realidade é o fato, é aquilo que é. Então, a consciência ela se origina a partir da realidade e não que ela molda a realidade. Então, aqui a gente já vai ver uma diferenciação em Marx. Marx ele vai aproveitar a dialética, Marx vai estudar a dialética, só que Marx não vai dizer que a realidade é a consciência, né? Na realidade, ele vai pensar justamente, não pode ser a consciência porque os homens não estão conscientes do seu estado. A realidade, ela é material, né? Ela não é uma ideia, é uma matéria. E aí, tendo a realidade sendo material, não cabe a gente estudar a consciência dos homens, mas cabe a gente estudar em que realidade material ele se encontra, quais contradições há nessa. Então ele parte do campo, digamos assim, idealista do Hegel e vai poder pegar esse mesmo conceito da dialética, mas para estudar questões do âmbito social, né? E aí, quando ele vai estudar a sociedade, ele vai se perguntar: será que eu vou estudar as instituições sociais, ou seja, os documentos históricos, as leis, a linguagem, que era a proposta do Durkheim, né? Ou seja, eu vou estudar a consciência coletiva de um povo e então eu vou conseguir fazer uma ciência social. O Marx ele vai dizer que não. Ele vai dizer assim, ó, esse é um caminho que é interessante, mas esse caminho aí ele deixa muita coisa de fora, porque ele não leva em consideração que condições materiais foi que tornaram possível determinadas ideias, determinada consciência. Então, para mim poder falar sobre a consciência dos homens, eu tenho que entender como a sociedade ela está organizada no seu campo material, porque ele vai dizer, ó, antes de pensar, antes de ter consciência, antes de fazer filosofia, a gente primeiro tem que sobreviver. Nós temos que comer, nós temos que ter uma habitação, nós temos que ter roupas, nós temos que ter livros. Então, ou seja, antes que hajam ideias, nós temos que ter objetos materiais. E esses objetos materiais, essas coisas, elas só são possíveis através da produção, através do trabalho, através da economia. Então ele tem um estalo, diz assim, cara, então para me estudar a sociedade, eu tenho que primeiro estudar essa parte que vem antes, isso que ele vai chamar de infraestrutura, que são o quê? As condições econômicas, ou seja, dentro da produção social, né, os homens eles estão dentro de uma divisão de trabalho, de uma divisão de tarefas, cada um fazendo uma pequena parte e ao mesmo tempo precisando de muita gente, né, precisando de todas as outras pessoas. A produção de qualquer objeto passa por uma cadeia gigante de pessoas, né, toda uma organização de pessoas e as pessoas, a maioria delas, não trabalham por escolha, por vontade, né? Elas trabalham para sobreviver, né? Dentro da sua sobrevivência, então elas vão se adequando aos trabalhos. Então cabe a gente estudar como a nossa sociedade produz as coisas, os elementos, né? os alimentos, os objetos, as mercadorias, e ao mesmo tempo estudar como ela distribui essas riquezas, né? E aí ele vai dar uma base materialista a essa dialética. E aí, por que dialética? A dialética é um método de trabalhar com os contrários, com as contradições. Se
no modo de pensar francês do Durkheim, que vai pensar a sociedade como algo harmonioso, o Marx ele vai ver que a sociedade ela sempre tem conflitos. E são porque tem esses conflitos é que, digamos assim, ocorrem as mudanças sociais. E nesse sentido, a história se desenrola. Então, o Marx ele vai dizer, ó, o motor da história são os conflitos. E a gente estuda, por exemplo, as diversas guerras, né, que delas vieram leis, vieram instituições sociais, né, então não só guerras, mas conflitos políticos, né, conflitos civis, né, e como isso faz com que o ser humano ele se desenvolva, né, se desenvolva não, a sociedade ela se modifique. Bom, então ele parte desse pressuposto. E aí ele vai estudar, então, deixa eu colocar aqui, os chamados modos de produção. Por quê? Ele vai estudar história, né, pessoal? Por quê? Porque o Hegel vai dizer que o quê? Que a história, os homens são seres históricos, né? Não existe nada natural, dado, né, no nosso comportamento. Tanto que se a gente estuda a história, a gente vai perceber diversas mudanças. O Hegel também faz esse estudo da história. Né? Ele fez um estudo da história do pensamento do homem e o desenvolvimento do pensamento do homem. O Marx vai estudar a história tomando um outro ponto de partida, que é o ponto de partida materialista. Então ele vai pensar no desenvolvimento da produção do homem, o desenvolvimento econômico do homem e como isso influenciou nas ideias. Né? Então ele vai partir desde o modo de produção primitivo, lá da época, né, digamos assim, mais primitivo mesmo das aldeias, né, relacionado à caça e à pesca, vai falar do asiático, que eram os modelos, por exemplo, do Egito, vai falar do modo escravista, que teve durante o período da Grécia Antiga, da Roma e depois na contemporaneidade, né, o feudal, que era uma relação de camponês, né, e o nosso atual, né, até faz todo esse estudo, né, para tentar entender como o sistema econômico capitalista, que é o hoje, né, o da modernidade, ele veio a surgir. E mostrando que o que? No passado, eu não tinha o capitalismo, eu tinha outros sistemas. O que ele percebeu é que o que? Dentro de todos esses sistemas econômicos, desses modos de produção, sempre haviam conflitos entre dois grupos de seres humanos. Um grupo ele chama são os dominantes, né? E a gente pode entender, por exemplo, no modo de lá na Grécia Antiga, né? Eu tinha os eupátridas, os bem-nascidos, né? Inicialmente os eupátridas eram o quê? Eram os oligarcas, né? Os bem-nascidos lá que mandavam na toda a Grécia. E eu tinha os outros, né? A outra classe que o quê? Que trabalhavam, que sustentava esses eupátridas, que fazia todo o que arregaçava as mangas, né? Era aquele que construía o mundo material onde viviam os eupátridas, era o que construía os templos, era o que construía os teatros, era o que construía o que fabricava os sapatos, era o que fabricava as roupas. Então, só que esses escravos não tinham propriedade, não tinham direito político, né? Então ele pensa assim, ó, na história humana sempre eu tenho essas divisões dentro da própria humanidade, entre uma classe dominante e outra dominada. Quem tem tempo para pensar as ideias, para escrever as leis, para estudar, nunca é a classe dominada, é sempre a classe dominante. Ou seja, aquele que produz ideias é sempre da classe dominante. E aí o que ele vai pensar? Né? Quando a gente percebe as ideias que são hegemônicas de um período histórico, né? Seja no modo de vida, seja na perspectiva sobre a realidade, são as ideias da classe dominante. Né? Ou seja, é o modo como a classe dominante ela vive, e aí por ela que está nos filmes, né? Por exemplo, quando você assiste um filme, você vai ver que a maioria retrata a vida de pessoas que estão vivendo uma vida boa, né? Então são elas que então que produzem os filmes, produzem as novelas, produzem os livros, né? Porque são eles que têm tempo para estudar. Então é um modo de vida,
digamos assim, que ele vai dizer que é ilusório. Por quê? Porque é ilusório para a maior parte da população, né? Ou seja, é válido assim algumas ideias, principalmente para quem está na classe dominante, mas para a maior parte da população que está numa situação desprivilegiada, né? Numa situação de que não tem participação política, essas ideias elas vão ser falhas, né? Bom, então aqui a gente vou passar aqui para vocês o modo de produção, né? Modo de produção primitiva, a gente não vai se deter muito a isso, porque isso nós vamos estudar em um outro momento, com um pouco mais de calma, né? Mas aqui só para mostrar a vocês, né? Primeiro, a humanidade ela passou por diversos modos de produções, né? Modos de produções são maneiras como o quê? Como os homens se organizam para produzir o seu mundo material, casa, livro, tudo, e o modo como eles distribuem essas riquezas, né? Então, inicialmente, no modo de produção primitivo, eu tenho aquela espécie de comunismo primitivo, eu não tenho tanta divisão do trabalho, então não tenho classe dominante e classe dominada. Numa outra situação, eu já tenho a noção que o quê? Depois dessa vida mais primitiva, eu tenho diversas guerras, né? E nas guerras, quem vencia matava o vencido. Só que aí eles criaram uma nova forma, que foi o quê? No lugar de matar, eu capturo para trabalhar para mim. Então, começou a existir a escravidão. E aí, quando há escravidão, eu liberto uma parte da população do trabalho, onde ela pode se dedicar a tarefas do espírito, né? Tarefas intelectuais. E aí produzir as ideias de um tempo. Depois o modo de produção asiático, aí você vê que cada um, quando se vocês leem aí, vai estar configurado de uma maneira diferente. Aqui, por exemplo, no modo de produção escravista, né? Eu tenho a questão do escravo, ele é um meio. Quando eu falo no modo asiático, eu tenho a noção de servidão. Bom, o feudal, tem o servo, tem os senhores. E por último, né, a gente tem o nosso período que é o capitalista. Né? Ele vai dizer assim, ó, o capitalista, eu tenho uma coisa diferente, porque foi a primeira vez na história da humanidade que nós organizamos a nossa produção não para atender às demandas do povo, mas para criar excedentes, para criar riquezas, para criar mais, né? E não simplesmente para satisfazer as necessidades de uma sociedade específica. Então, isso faz com que a gente tenha que pensar e repensar o sistema para que ele fique cada vez mais produtivo, eficiente, no sentido de criar riquezas. Só que, quando a gente fala em riquezas, como o Marcelo percebe na história, no mundo moderno não é diferente, essas riquezas elas não são distribuídas igualitariamente. Eu tenho uma certa organização que algumas pessoas têm a propriedade dos meios de produção, ele vai chamar de capitalistas, né? Os capitalistas são aqueles que têm o que? O capital. Né? O capital de outra forma, é dinheiro. E quando ele fala capitalista, ele fala de pessoas que são industriais, né? Na época, grandes industriais, milionários, né? Bilionários, pessoas que têm, por exemplo, além de riqueza econômica, eles, por ter riqueza, muita riqueza econômica, eles têm também digamos assim, uma influência política muito maior do que qualquer cidadão comum, podendo influenciar em leis. Eles são proprietários dos meios de comunicação, então podendo influenciar na cultura. Eles são proprietários das redes sociais, né? São os bilionários das redes sociais, então eles podem também influenciar em comportamentos. Enfim, é uma pequena classe da população, 1% da população do mundo, que detém riquezas referente a 40% da população. Então, assim, é uma disparidade muito grande, né? Ou seja, a gente criou um sistema econômico que tem a capacidade de criar muita riqueza, muito excesso, mas nas grandes cidades o super excessivo compartilha o mesmo lugar com a miséria. Né? Então a gente vê que é um sistema onde traz uma desigualdade muito grande. Esse ponto aqui a gente já discutiu. Bom, e aqui dentro
dentro da... Só uma questão aqui que é muito interessante falar, que eu acho que eu pulei um pouquinho, que é a chamada, então, luta de classe. Como tem, que é outro conceito do Marx, né? Como eu tenho contradições, como eu tenho uma parte da população sempre insatisfeita, né, sempre dominada, essa parte ela sempre vai lutar para ser reconhecida ou para, digamos assim, trazer um novo modo social. Foi assim que aconteceu, por exemplo, da saída do período feudal para a saída do período capitalista. No período feudal, eu, eu tinha como classe dominante os nobres, né, e o clero. Só que dentro... E aí, digamos assim, o meio de produção era a terra. Né? Os nobres eles conquistavam as terras, eram donos das terras. Vinha lá os camponeses, né? Tinham que trabalhar nas terras e pagar impostos para os nobres e para o clero. E dentro desse processo começaram a se surgir pequenos excedentes, seja de lã, seja de cereais. E esses pequenos excedentes começaram a ser comercializados por um grupo também de homens livres, né? Que começaram a negociar esses cereais, esses pequenos excedentes. E cada vez mais foi se criando um mercado, né? Foi se criando, e desse mercado se criando algumas cidades. E nessas cidades começaram a surgir uma nova classe social ali, ali naquela estrutura do feudalismo, que era o quê? A burguesia. A burguesia, então, era uma classe de comerciantes, né, que detinham um capital econômico, mas não detinham poder político. Né? O monarca, o absolutista, ele que era o dono de verdade. Isso aí gerava o quê? Contradições, levavam a choques, a confrontos, né, entre a burguesia e a nobreza. Então, quando vem ali as revoluções da modernidade, como a Revolução Francesa, como a independência dos Estados Unidos, é justamente a revolta da classe burguesa contra a classe nobre. É tanto que, né, falando trazendo, por exemplo, novos modelos sociais, como a república, né, como, como além da república, uma diminuição do poder, né? Seja a diminuição do poder do rei, seja o sumiço do rei, né? A morte do rei, e traz um modelo econômico diferente, baseado não na propriedade que o rei tinha de tudo, né? Assim, ou a autoridade, mas onde cada um tivesse uma propriedade privada, né? Uma propriedade privada dos meios de produção. Quando eu falo em propriedade privada, geralmente as pessoas, quando Marx fala propriedade privada, geralmente as pessoas pensam nos seus objetos pessoais, né? Só que Marx não quer dizer isso, assim, nesse sentido. Ele está falando da propriedade privada dos meios de produção, ou seja, não é dos seus objetos pessoais, mas são daquelas coisas que servem para criar outras coisas. Então, são os donos da indústria, das empresas, das grandes empresas, né? Na qual ele vai falar. Onde vai ter o quê? Onde vai ter o trabalhador, que vai ser aquele que faz, né? Tem várias hierarquias de trabalhadores fazendo seus trabalhos e tudo, mas que o total dessa riqueza conquistada, construída, ganha, no fim, ela tem uma distribuição desigual, né? Bom, então aqui a gente já dá para entender como Marx ele utilizou a dialética hegeliana dentro de um ponto de vista materialista, onde há uma possibilidade de a gente fazer uma leitura social onde possa haver essas contradições sociais, né? Onde nem toda parcela da população, digamos assim, tem acesso às riquezas que são produzidas na sociedade e elas sofrem muito mais do que atuam, né? E aqui então abre uma possibilidade da gente pensar numa superação, né? E aí ele vai pensar um sistema social onde eu não tivesse os meios de produção privados, e sim comunitários, né? Então ele pensa
numa sociedade, ele vai pensar, ele não pensa na sociedade, ele pensa que isso pode, o próprio capitalismo, né, como é que é a dialética, né, toda realidade, né, toda tese traz uma antítese. E ele diz assim, quando a burguesia surge no poder, qual é a antítese? Qual é a outra classe que vai surgir? Ele vai chamar. O que vai surgir é aquela classe que trabalha nas indústrias, que antes não tinha indústria. Então vai surgir os proletários. E aí ele pensa no momento onde o proletário ele toma consciência de que é ele que produz tudo, e aí ele diga assim, agora então a propriedade ela tem que ser coletiva, né? E aí poder fazer essa divisão igualitária para todo mundo que trabalha. Bom, essa é a visão geral dele, e ele pensa que no capitalismo, né, geralmente, como há essa exploração muito grande, você imagine que eu tenho uma parcela da população que está desempregada, se não me engano está na base dos 15%, por exemplo, e eu tenho outra parcela na população que está empregada, mas que ela tem que trabalhar muito para garantir o seu sustento, né? Então o capitalismo ele tem isso, né? Acaba que o trabalhador ele vai dizer muitas vezes ele está numa situação de alienação, ele está num trabalho, por exemplo, que não é um trabalho que ele que possa, digamos assim, dar uma gratificação. Ele não está num trabalho dentro daquele sentido grego, que é o quê? Melhorar cada vez mais a si, se tornar cada vez mais excelente naquilo que você pode fazer de melhor. Mas simplesmente de trabalhar porque tem que sobreviver, tem que sustentar. E por não ter tempo de ou se dedicar a um trabalho mais gratificante, ou se dedicar a um âmbito mais pessoal, seja artístico, seja de educação, né? Não ter acesso a isso, o trabalhador ele sente que o quê? Aquilo que produz ele não faz parte dele, não é ele, né? Então ele se torna alienado. E aí surge isso, né? Ele fala que o quê? O trabalhador só se sente à vontade no seu tempo de folga porque o seu trabalho não é voluntário, é imposto, é trabalho forçado, né? Bom, então eu vou parar aqui para começar outra.